com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se puderem abrir as suas Bíblias, a gente não vai ler, vocês vão só acompanhar, o Salmo de número 90 e o versículo 12. Salmo de número 90 e o versículo 12. Se alguém tiver ao seu lado, não tem a Bíblia, abra, deixa aqui. Enquanto eu leia, acompanhe a leitura juntamente com você. Que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amém e amém. Pode deixar a Bíblia aberta. E olhe um minuto aqui à frente, por favor. Por se tratar de um culto matutino, então existe uma liberdade diferenciada, porque como o número é menor, a gente está mais próximo, né? Pode ver, nem estou lá, não é assim, pastor Lediano? Nem estamos usando lá o púlpito principal. Então a gente fica mais próximo aqui, mais ainda como família. Já somos uma família, mas é melhor ainda porque ficamos mais perto, realmente. Essa aproximação fala de uma necessidade de nos comungarmos juntos. Ao ler esse versículo, continuando o que iniciamos domingo passado falamos sobre duas características. Primeiro, tenha fé que, por intermédio dela, da sua fé, você vai vencer todos os obstáculos. Mas falamos da diferença de uma fé cega para uma fé consciente. Não adianta ter fé cega. Milhões de pessoas têm fé cega. Alguns fazem um colete cheio de bombas pela sua fé cega e explodem, levando outras pessoas, acreditando que, por intermédio daquela fé, vai conquistar um paraíso, vai conquistar o céu. Isso é fé cega. A fé cega leva a pessoa à morte, não só a morte física, que pode levar, mas também a morte espiritual. Muitas pessoas já se entregaram para o Senhor, conheceram a Cristo, mas acompanharam o Evangelho. Eles não viveram o Evangelho, tiveram uma fé cega. Então, da mesma forma que vieram com todo amor, com toda alegria, e vieram com empenho, se entregaram, da mesma forma, alguma coisa os tirou do caminho. Por quê? Porque era uma fé cega. Alguma coisa entrou no caminho, alguém lhe disse alguma coisa, um sofrimento parece que lhe veio e não teve resposta sobre aquele sofrimento, e veio o desânimo, e a fé cega, como não foi obedecida, não foi atendida, a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor. Diferente da fé consciente. A fé consciente, quanto maior o desafio, mais você se apega a Cristo. É o contrário. É exatamente o oposto. A fé consciente projeta o ser humano para uma condição diferenciada. Eu tive uma experiência, para vocês poderem entender sobre isso. Alguns anos atrás, fomos fazer uma pesquisa sobre mudanças climáticas num dos polos e fomos preparados. A temperatura, chegamos a medir, chegou em alguns dias, menos 42, num dia específico a menos 47, abaixo de zero. Como é que se sobrevive numa temperatura dessa? Veja. Ou sendo pinguim, ou algum outro animal que consiga viver sobre essas condições. Foi desenvolvido uma roupa que é uma pequena película. Essa película é um látex muito especial. Então, a gente vestia essa película antes de colocar a roupa. O que essa película faz? Ela tem uma capacidade, ela não permite que o calor do corpo saia e não permite que o frio de fora entre. É impressionante. Você se sente, é como se fosse uma segunda pele, ela é muito fina, você se sente extremamente confortável numa temperatura de menos 47. Por que eu estou lhes dizendo isso? Imagina se nós
pudéssemos vestir uma roupa, e essa roupa, pastor, nos capacitasse de você vencer qualquer situação, qualquer desafio. Fosse o desafio, o tamanho que fosse. Se fosse na área da saúde, na área temperamental, na área de comportamentos, se fosse na área conjugal, enfim, em qualquer área da nossa vida. Na área espiritual, se tivéssemos uma roupa, quando saíssemos de manhã, já pensou, pastor Leidiel? Então, cada um que se entrega para Jesus tem que vir, pega o seu número e vai vestir essa roupa, e você vai entrar neste mundo de um monte de luta e desafio, e essa roupa vai te proteger de todos os desafios, de todas as dificuldades. Eu queria que os irmãos estivessem aqui onde eu estou, olhando para o rosto dos irmãos. Talvez alguns se pudessem perguntar, pastor, então, aonde eu pego a minha roupa, né? Aonde ela está? Então, eu gostaria de responder pela Bíblia. Então, a Bíblia começa assim, o versículo diz assim, olha, ensina-nos a contar os nossos dias. Se tem uma coisa que nós não queremos fazer, é quando temos problemas, é lembrar daquele dia. Sim ou não? Você quer esquecer aquele dia. Você quer esquecer aquela semana. Você quer esquecer aquele ano. Talvez você disse a respeito de 2015, quando encerrou, Deus, eu quero esquecer este ano. Foi de muita angústia, foi de muito sofrimento. E quero te pedir que o novo ano seja diferente. Maravilha. Que bênção de oração e de clamor. A pergunta é, o que você e eu vamos fazer para ser diferente em 2016? Essa é a pergunta. Porque Deus pode fazer muito mais, a Bíblia diz, do que pensamos ou pedimos. Está na Bíblia. E você já experimentou isso. Então, o versículo começa, Pai, me ensina a contar os nossos dias. Traduzido do original, quer dizer assim, Pai, que eu tenha consciência de cada dia que eu estou vivendo. É exatamente isso. Que eu tenha consciência e que não me arrependa de nenhum dos dias que eu estou vivendo. É isso. Mas como é possível? Restante do versículo. Vamos lá. Aí diz assim, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Quanto pior o dia, quanto mais difícil o dia, ou a semana que você passar, meu irmão, eu gostaria de lhe dizer, sim, há uma roupa a ser vestida. Sim, há um modelo a ser vestido, para que os nossos dias possam ser contados por nós, ao ponto de que cada dia seja considerado um dia importante que nos levou a alcançar cada dia mais a sabedoria. É o que a Bíblia está dizendo. Se não fosse possível, a Bíblia não iria permitir escrever isso. Se não fosse possível alcançar isto, a Bíblia ia simplesmente, isso não ia constar aqui. Mas a Bíblia está dizendo bem claro, é possível contar os dias de tal forma que cada dia vai nos conduzir à sabedoria. Muito bem, você poderia me questionar, o que é que faz com que eu tenha prazer de contar os meus dias, pastor? Ao ponto de cada dia, um sobre o outro, me leve à sabedoria. Quando nós tomamos a decisão de não viver mais segundo o que nós sempre imaginamos que gostaríamos de ser, mas viver após ser crucificado com Cristo. Está lá em Gálatas 2:20, o versículo é muito claro. Já estou crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo começa assim, ele está dizendo, olha, todos os dias que eu já passei, todos os dias que eu já vivi até agora, me ensinou de tal forma que eu aprendi que não vale a pena mais viver a minha vida. Era isso que ele estava dizendo, não vale a pena mais. Eu aprendi que cada dia que eu tentei viver a minha vida, eu não era crucificado. Ao contrário, eu não me tornava sábio, mas eu me tornava tolo.
Cada dia que vivermos, e vivermos segundo a nossa vontade, nos torna cada dia mais tolos. Não se assuste não, amados. Isso é uma realidade. Querem ver? Se você tivesse a oportunidade de voltar atrás, com a experiência que você já ganhou hoje, e refazer as tuas decisões que te causou problemas, você não faria? Com certeza. Quantos aqui têm coragem de reconhecer que tomaram decisões erradas em um dia e pagaram alto preço por isso? Eu levanto a minha mão. Tomamos decisões erradas. Alguns de nós estamos talvez pagando um alto preço até hoje, porque a decisão errada foi segundo a nossa vontade. E segundo a nossa vontade, nós não nos tornamos sábios, nós nos tornamos tolos. E a Bíblia é clara. Para conseguir nos tornar sábios, eu tenho que ter prazer de contar os dias que eu vivi. Se eu quero esquecer os dias que eu vivi, é porque foram dias de tolo, foram dias de não sabedoria, foram dias não crucificados com Cristo. Não é possível aprender a viver e buscar a sabedoria se nós, irmãos, desperdiçarmos o nosso tempo. Quantas pessoas estão desperdiçando o seu tempo? Casais que brigam por nada, passam um dia, às vezes um final de semana que poderia ser extremamente agradável, por causa de uma pequena palavra. Se estraga o final de semana, a mulher não conversa mais com o marido não fala mais com a esposa, se tem filhos, os filhos viram o centro de comunicação. Avisa a tua mãe, avisa teu pai, fala para tua mãe, fala para o teu pai. Perderam 2 dias, um final de semana que poderia ser fantástico, e você poderia ter prazer de contar aqueles dias e ter alcançado dias de sabedoria. Sim ou não? Me ajudem. Eu vou fazer 41 anos de casado. Acho que aprendi um pouquinho. Infelizmente, não como eu gostaria. Veja, há dias, como também os dos irmãos, que foram dias de tolos, que eu não quero lembrar, que eu não gostaria. Eu não consegui contá-los, porque eu não cresci em sabedoria. Simplesmente foram dias de tolo, dias de tolices. Isso que é tolo, tolices. Coisas erradas, decisões erradas. Veja, mais preocupado comigo mesmo do que com os outros. E aí o que aconteceu? Então não houve crescimento. Não é possível, veja, agradar a Deus se eu quiser agradar a mim mesmo. Não dá. É impossível, amados. É impossível agradar a Deus e agradar a si mesmo. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado a mim. A minha vontade, o meu querer. Agradar a Deus, irmãos, é começar a contar os dias. Como é que você levantou pela manhã? Levantou e já disse: mais um dia. Mais um dia nessa família. Mais um dia para esta empresa. Mais um dia eu vou ter que suportar todas essas angústias de mais um dia. Então, como levantamos pela manhã? Como acordamos pela manhã? Dispostos a passar um dia de sábio ou um dia de tolo? Ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que desta forma eu me torne sábio cada dia mais. Eu já disse aqui uma ocasião, numa escola dominical, há uma frase de um grande homem que ele disse: o inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio com os erros dos outros. É exatamente isso. Quando nós só nos limitamos a aprender com os nossos próprios erros, somos meros inteligentes, que agimos como tolos. Mas o sábio, ele não precisa passar por aquilo que alguém já passou, ele aprende com os erros dos outros. Essa é a grande diferença. Eu aconselho casais, eu e minha esposa, aconselho jovens às vezes antes que estão se preparando para o casamento, nos procuram. E esses dias eu aconselhei 2 jovens. E quando eu disse assim: vocês realmente sabem o que é o casamento? Perguntei para a moça. Ela disse: para mim vai ser um alívio, eu vou sair do jugo do meu pai, que é um homem muito duro. Estava fugindo da sua vida de solteira. E eu disse: e para você, meu filho? Para mim, na realidade, eu vou ter a mulher que eu amo do meu lado. Veja,
para realmente me servir todos os dias, que maravilha. Onde dá um relacionamento desse? Aí eu disse assim: quanto tempo vocês querem permanecer casados? Aí ela disse: há muito tempo, pastor. Que maravilha. Ajuda-nos a contar nossos dias, Pai, para que isso venha a nos tornar pessoas sábias. Imagina andar com Jesus. Quantos querem andar com Jesus, mas não abrem mão de si mesmo e desperdiçam o seu tempo. Desperdiçam. Irmãos, quando o cristão desperdiça o seu tempo, ele não vive a vida com Deus. Não, ele vive a vida buscando atender às suas próprias vontades. E não dá, porque Deus, a Bíblia, cantamos agora um hino, ele tem ciúmes. E é verdade, tem ciúmes mesmo de nós. Ou eu entrego a vida para ele, ou eu não entrego, não tem meio termo. Não tem meia entrega, não é assim, pastor? Não tem. Não, vou entregar, hoje eu entrego, amanhã o dia é meu, Senhor. Amanhã cuido eu do meu dia. Mas hoje tudo bem, já que eu estou aqui na igreja, então eu entrego. Amanhã de manhã, ou hoje à noite, eu não sei como vai ser. Aí ainda vou decidir. Ensina-me a contar os meus dias, para que me torne sábio. Não há dias de sabedoria se eu não estiver disposto a abrir mão da minha própria vontade. Não há dias de sabedoria. E aí eu estarei desperdiçando o meu tempo. Ei, meu amado, aceite esse conselho pastoral. Não desperdice o teu tempo. Pare. A quem você está querendo agradar? Se for só a si mesmo, sabe o que vai acontecer? Qualquer motivo é suficiente para você entrar em conflito com as pessoas. No instante que qualquer pessoa, seja quem for, seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus familiares, os irmãos da igreja, veja, não souberem respeitar os limites teus, já servem para se tornar dias de tolo. Porque não vamos aceitar, nós vamos nos fechar e vamos nos esconder em nós mesmos. E não estaremos aproveitando a vida com Deus. A vida com Deus, ela é suave, ela é agradável. Eu pego o meu fardo, você pega o seu fardo, nós trocamos com Ele. Ele pega o peso. A vida tem que deixar de ser um peso, um fardo. Que essa palavra singela possa ser real na tua e na minha vida nesta manhã. Como tem sido a vida para você? Não está fácil, pastor. Então, eu tenho um convite a te fazer nesta manhã. Troque o teu fardo com Jesus Cristo. Troque o teu fardo com Ele. O dele é leve, é manso, é suave. O nosso é pesado. Você e eu vamos tendo dificuldade de contar os dias. Por quê? Porque estamos vivendo e carregando o nosso próprio fardo, querendo atender às nossas expectativas. É uma maravilha quando tomamos a decisão de atender às expectativas de Cristo. Por quê? Porque Cristo, Ele coloca expectativas que eu muitas vezes não tenho a menor condição de alcançar. Só que quando Ele vê a intenção em alcançarmos as expectativas dEle, Ele vem com a sua mão, que não está encolhida, e nos abençoa, e nos carrega, e muitas vezes nos levanta. E assim, é diferente. Agora, em quem nós vamos encontrar força para alcançar as nossas expectativas? Entenderam a diferença? Como Deus vai trabalhar para que eu atenda às minhas expectativas, se Ele próprio sabe que as minhas expectativas não me levam a nada, a não ser de dias de tolice? Viram a diferença? E aí a pessoa diz: o Senhor não me ouve mais, eu tenho clamado, o céu virou bronze, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho jejuado, eu tenho ofertado, e o Senhor não me ouve mais. Então voltamos à Escritura Sagrada nesta manhã. Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira, de tal forma, que eu venha me tornar sábio. Então alcance a sabedoria a partir desta manhã, meu amado. Pare de querer agradar a si mesmo e comece a agradar ao Senhor. Quem agrada a Deus, irmãos, os homens, as pessoas ao seu redor, os nossos familiares começam a ter prazer de viver ao nosso redor. Eles vão sentir falta da nossa presença. Tudo bem?
Viu o silêncio? Tem sido assim com você e comigo, meu amado? As pessoas com quem convivemos sentem falta de nós quando estamos próximos dela? Há uma padaria perto da minha casa, em Timbó. Eu tenho por costume, quando é possível, tomo café lá pela manhã. Esses dias ali cheguei, quando estava sentado no balcão, eu cumprimento. Às vezes eu entro para dentro do balcão e abraço as meninas, elas querem me abraçar. Diz, o senhor chegou, que bom, me chamam pelo nome. E aí, esses dias, era mais ou menos umas 7h pouco da manhã, uma delas disse, eu pedi a Deus para que trouxesse o senhor hoje aqui. E aí eu olhei para ela e disse, o que é que você está precisando? Ela disse, do seu Jesus. Que coisa! Eu pergunto a cada um dos que aqui estão nesta manhã, do que é que você está precisando? Aquela moça do lado do balcão disse que precisava do meu Jesus. Eu disse assim, ele não é só meu, ele é teu também. Você não quer que o teu pedido seja atendido a tal ponto de você não precisar mais que eu volte aqui no outro dia pela manhã, para que você volte a ver Jesus? Entenda, se você e eu abrirmos mão de atender às nossas próprias expectativas e começarmos a trabalhar dentro das expectativas do Senhor. Eu não estou indo tomar café lá só por causa do café. É pela oportunidade de falar de Jesus para elas. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso deixar de dizer que Jesus é tudo para mim. Eu não posso deixar de sonhar, de imaginar que a salvação pode chegar um dia na vida de cada uma delas. Eu não posso. Por quê? Mesmo que não me servissem café, mas se eu pudesse ter essa oportunidade, eu gostaria de ir lá, para ao menos falar de Jesus para elas. A expectativa não pode ser mais a nossa. Senão, a gente não vai querer contar os nossos dias, amados. A gente vai querer que eles passem e não queremos mais lembrar deles. É uma delícia lembrar dos dias que passamos com Jesus. Sim ou não? Me ajudem. É uma delícia. Você se lembra o dia que você recebeu a Cristo como seu Salvador? Isso não sai da nossa mente, fica gravado. O dia que você foi batizado no Espírito Santo, é assim, pastor? Não sai da nossa mente, isso fica gravado, fica estampado. Eu me lembro o dia, eu tinha 12 anos, era um menino. Papai era o pastor da congregação, e aí levou todos nós para a vigília, ficava ninguém em casa, todo mundo para a vigília. Eu lá no último banco, ajoelhado, com mais alguns meninos da minha idade, enfim, e brincando, levamos as figurinhas lá do álbum, e estavam trocando figurinha, ajoelhado, mas trocando figurinha no banco, isso é mesmo, um filho, criança, 12 anos, cabeça no mundo da lua, é mais ou menos assim, e todo mundo orando, e aí o diácono veio, olhou para nós, disse, é hora de orar, vocês vieram aqui para orar, não para trocar figurinhas. Guardamos as figurinhas rápido e tal, e aí começamos a orar, e aí daqui a pouco, dissemos assim, um cutucou o outro, disse, vamos lá fora um pouco, vamos lá. Saímos, era madrugada, mais ou menos umas 3h da manhã, e aí fomos lá na frente da igreja, enfim, sentamos no meio-fio, e quando nós estávamos mais ou menos uns 4 ou 5 meninos, na nossa mesma idade, olhando para o céu, uma noite linda, uma madrugada linda, cheia de estrelas, de repente uma bola de fogo correu de um lado para o outro em cima no céu. Um olhou para o outro, você viu? Viu, eu vi, todos viram. É porque nós temos que voltar para a igreja para orar. Voltamos 4 ou 5 correndo para a igreja, caímos de joelho, começamos a orar, fomos todos batizados com o Espírito Santo. E a glória de Deus veio sobre a nossa vida. Nunca mais vou esquecer disso. Deus faz coisas que você nunca vai imaginar. Nunca vai. Esse é um dia que eu não quero esquecer. Esse é um dia que eu quero contar. Esse é um dia que faz parte da minha história. E você deve ter dias também fantásticos.
Mas está na hora de acrescentar mais dias, dias de sabedoria, e não dias de loucura ou de tolice. Para quê? Para deixar de perder tempo, amados. Não é possível mais perder tempo. Está na hora de falar de Jesus, está na hora de respirar com Jesus, está na hora de depender de Jesus. É isto. Eu entro dentro do avião, irmãos, eu fico orando, eu viajo bastante, eu fico orando, Senhor, quem Tu vai trazer aqui hoje e colocar ao meu lado para falar do Teu nome? E não dá, irmãos, questão de minutos, daqui a pouco já senta alguém, e daqui a pouco eu já começo a conversar, e daqui a pouco aquela pessoa é afastada dos caminhos do Senhor, ou estava afastada, ou não acredita em Deus, ou tem medo de voar, enfim, está em desespero, e eu começo a falar de Jesus, começo a falar do plano da salvação, começo a falar do que é ter Cristo na vida, a importância de viver e andar com o Senhor, e daqui a pouco, antes do final da viagem, a pessoa já está querendo o endereço da igreja, está querendo saber mais sobre Cristo, está querendo receber ao Senhor. Então, o Senhor quer que a gente aprenda a contar os dias. Para quê? Para realmente alcançarmos a sabedoria. É isto. A sabedoria, irmãos, demonstra às pessoas com quem nós estamos andando. Se você anda com tolo todos os dias, você se torna um tolo. Se você anda com adúltero e vai aceitando cada vez mais as características do adultério, e aí daqui a pouco até sendo atraído, acaba se tornando um adúltero. Se anda com um homossexual que escolheu e diz fazer o quê? É isso mesmo, tal, e começa a andar. Já vi pessoas, veja, da minha família, que começaram a caminhar com uma lésbica, em pouco tempo se tornou uma lésbica. Imagina essa situação. Por quê? Porque simplesmente o mal atrai. E nós, irmãos, depois não queremos mais contar estes dias. Não temos mais prazer nestes dias. Por quê? Porque simplesmente não aprendemos a andar na sabedoria com o Senhor. E desperdiçamos os nossos dias, desperdiçamos a nossa vida. Eu sei que não é uma palavra muito simples, irmãos, de ouvir. Eu sei, eu entendo isso. Por isso que eu lhes falei, ainda bem que eu estou bem perto aqui de vocês, para se tornar um culto da família, para se tornar um estudo bíblico, onde faça você refletir. Eu sei disso. Porque a questão do autocontrole, irmãos, nos dias atuais, é algo que as pessoas não querem mais ter. E nem se importam mais ter. O que importa é que seja atendido às minhas expectativas. Se a do outro foi ou não atendida, não é problema meu. Entrei numa grande fábrica, uma ocasião nos Estados Unidos, para visitar um cliente, e quando eu estava andando num corredor, havia um pedaço de plástico, e eu estava junto com o presidente e o vice-presidente dessa companhia, e eu me agachei, fui lá e peguei o plástico, e levei e coloquei no lugar onde reciclava plástico. O vice-presidente e o presidente me olharam, não falaram nada. E quando depois nós estávamos na sala de reunião, ele veio e perguntou assim para mim, o presidente, por que o senhor pegou aquele plástico no corredor e colocou na lata de reciclagem? Eu parei e disse assim, porque o lugar do plástico a ser reciclado era na lata de reciclagem. Ele olhou e disse assim, se eu chamasse todos os gerentes da companhia, toda a liderança, o senhor poderia explicar esse simples ato para todos eles? Eu disse, lógico. E aí eu tinha orado quando eu fui para essa empresa naquele dia, Pai, me dê uma oportunidade para falar do teu nome para essas pessoas. Que coisa gloriosa. Reuniu todos os gerentes, uma empresa de 1.800 funcionários, imagina o número de liderança no auditório, abri a Bíblia, dentro da empresa. Abri a Bíblia e li um versículo que Deus me deu na hora. E ministrei sobre aquela passagem que falava da importância aos verdadeiros valores. De que adianta eu criar excelentes líderes extremamente técnicos, mas que porventura não conseguem enxergar um palmo de distância
além dele próprio. Que líder é este? Não serve para liderar, muito menos a si próprio. E aí eu usei o exemplo de Jesus Cristo. Quando Cristo foi para o Getsemane e suou gotas de sangue por mim, ele poderia simplesmente ter parado todo o processo naquele instante. Ele poderia simplesmente ter deixado tudo aquilo de lado. Os anjos, se ele chamasse, viriam servi-lo e viriam adorá-lo. Ele poderia mudar totalmente a face da história naquele instante. Mas ele não estava pensando em si mesmo, ele estava pensando em mim e em você. Essa era a diferença. O mestre dos mestres estava dando uma grande lição de que quando alguém realmente toma a decisão de viver na sabedoria, ele para de viver para si mesmo e começa a viver para os outros. Meu Deus. Não deu nem para dar um amém, né, amados? A gente tem que reciclar e pensar sobre isso. Quanto tempo você vive para você e quanto tempo você vive para os outros? Então, está na hora, irmãos, de contarmos os nossos dias, ter prazer. Um dia eu estava contando um testemunho para um senhor, ele disse: pastor Daniel, a impressão que tenho é que o senhor tem mais de 100 anos, porque o senhor tem tanta experiência para contar. Eu disse: filho, cada dia eu vejo a mão de Deus, e ai de mim se eu não falar da mão de Deus. Eu levanto pela manhã, eu abro um pouquinho a janela, eu já vejo se está neblina, se está sol, se está chovendo, e eu já glorifico ao Senhor pelo tempo, seja ele qual for, e eu já vou vendo a mão de Deus trabalhar. Eu lhes contei domingo passado, eu não tenho dúvida que foi Deus que colocou aquele cachorro, aquele dog alemão que saiu correndo de dentro do carro e entrou na minha frente, eu estava a 120 por hora. Eu não tenho dúvida. Vocês vão dizer: mas pastor, o senhor é louco mesmo, dizer que Deus permitiu que aquele dog alemão entrasse na sua frente a 120 por hora e destruísse a frente do teu carro. Sim, porque a visão de Deus é uma visão para fora. A visão de Deus não é uma visão como a nossa, limitada. Só pensa, mas o meu carro, mas a minha viagem, mas o meu tempo de chegar em casa. Deus não estava preocupado com o meu tempo, com a minha viagem, com o meu carro. Ele deu aquele, pode dar outro. Ele estava preocupado com aquele casal de velhos que mal falava português dentro daquela casa na fazenda, esperando alguém que falasse alemão para poder falar de Jesus para aquelas duas vidas. Esta era a visão de Deus. Não me peça para explicar, eu tenho dificuldade de explicar isso. Eu só sei dizer que este é o amor de Deus que foi derramado sobre nós, e nós não podemos ficar somente com a gente. Nós temos que dizer para todas as pessoas, para quem for. O tamanho deste amor é tal que não se preocupava consigo mesmo, e a sua angústia pela uma explicação de um médico detalhada de uma ocasião. Veja, alguém só tem sangue saindo pelos poros, só se a angústia ultrapassou todos os limites, veja, possíveis e inteligíveis humanos. E foi o que aconteceu com Jesus. Ao ponto dele, em vez de suor normal, transpirar normal como nós, ele suou gotas de sangue por mim e por você. Ele podia ter deixado toda a obra a partir daquele instante, mas ele não vivia para si mesmo, ele vivia para o Pai. Ele chega a dizer num versículo assim, quando ofereceram para ele comer, ele disse: não, eu prefiro, em vez de alimentar o meu corpo, eu prefiro, na realidade, fazer a vontade do meu Pai. Não vim aqui para comer e beber. Jesus, estou lhes dizendo, irmãos, Jesus, o mestre dos mestres, ele chega a dizer: abrir mão, se for necessário, não preciso comer, isso é secundário, mas fazer a vontade do Pai, isso sim eu tenho que fazer todo momento. Jesus. E nós? O melhor cobertor, a melhor cama, a melhor rua da cidade, a casa mais aconchegante, enfim, é assim, a cama, o melhor colchão. Procuramos sempre o melhor trabalho, o melhor emprego, sempre queremos o melhor para nós. E Jesus veio e nos ensinou para o outro, para o outro e para o outro.
Aleluia, aleluia. Não desperdice o seu tempo. Segundo versículo, Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Diz assim: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais são difíceis. Não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveite ao máximo cada oportunidade que tiverem para fazer o bem. Está na linguagem viva. Precisa dizer alguma coisa, amados, sobre essa passagem? Tem tudo a ver com Salmo 90, 12. Tudo a ver. Só continua no Novo Testamento. Está dizendo bem claro, sejam cuidadosos no modo de proceder. Por quê? Porque os dias são difíceis. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3. Porém, virão dias trabalhosos, dias difíceis. Está aí, já estamos neles. O irmão está esperando ainda dias difíceis? Tem alguém ainda esperando dias difíceis? Então eu tenho a notícia para lhe dar. Já chegaram os dias difíceis, amados. Já chegaram os dias trabalhosos. Que é difícil ter coragem até de servir ao Senhor com uma verdadeira entrega. E às vezes você ouve uma mensagem como esta e tranca o seu coração ao ponto de dizer: isso não é para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Vim aqui por vir, mas aqui não é o meu lugar, eu não tenho nada a ver com isso. Jesus te ama, meu amado. Jesus te ama ao ponto de não suar um suor normal como o teu e o meu, mas suar gotas de sangue, e não abriu mão de todo o sofrimento, porque Ele pensava em você, que está aqui nesta manhã, Ele pensava em mim, Ele pensava em cada um de nós. E é isso que Ele veio fazer. Ele veio abrir a porta da salvação, para que depois nós também levássemos a salvação a outros. É isso. Os anjos quiseram vir fazer esse trabalho, o Senhor não deixou. Os anjos, eu estou lhes dizendo, está na Bíblia. Os anjos pediram, então nós vamos lá. Não, eu já escolhi um povo, eu já separei um povo, e tenho separado um povo, eu vou prepará-los, e eles irão levar a minha salvação. Aonde está esse povo? Eis aqui esse povo nesta manhã. Esse povo somos nós. Ele já tinha a visão que alguns de nós íamos abraçar o Evangelho de uma forma plena, ao ponto, irmãos, de parar de preocupar-se consigo mesmo e começar, veja, a olhar para fora e dizer: Pai, aonde eu posso ir? Pai, o que eu devo fazer? Pai, como eu devo proceder e depender do Senhor? O final do versículo de Efésios diz assim: não sejam insensatos, novamente, não sejam tolos, mas sejam sábios, aproveite ao máximo cada oportunidade que tiverem para fazer o bem. Está claro isso, amados? Dá para dizer um amém aí? Você aceita essa palavra? Você recebe essa palavra? Aproveite cada oportunidade para fazer o bem. Olha aqui, amados, aonde eu começo? Aonde você começa? Começa em casa. Começa em casa. Olha aqui, mulheres. Olha um pouquinho as mulheres aqui para frente. Começa em casa. Deixe de ser tão crítica. É isso mesmo. Talvez você se tornou uma crítica. É a crítica do lar. Critica tudo. Já levanta de manhã criticando. Enfim. E aí os teus filhos já acostumaram com você. Lá vem a crítica. E o ambiente, às vezes, é difícil de conviver. Ou você, homem que aqui está, meu amado, se tornou, quem sabe, alguém totalmente longe de tudo que está acontecendo dentro de casa. Não, isso é com você, isso fala com a minha mulher, isso é com ela, isso não tem nada a ver comigo. Fala com você. Em nome de Jesus, comece a viver para o outro. Aprenda, é o laboratório, é em casa, dentro do lar. Estão vendo isso, jovens que aqui estão, moços, moças que aqui estão? Aprenda, veja, a pensar: o que é que o meu pai, que a minha mãe precisa? O que eles estão precisando? O que eu posso fazer para abençoar a vida deles? Já pensou se sairmos daqui dessa manhã, irmãos, ao menos alguns de vocês, pensando e agindo dessa forma, preocupado em fazer o bem cada dia? O que os irmãos podem me dizer? Acha que iria mudar alguma coisa? Acha que iria melhorar? Irmãos, eu faço coaching para liderança e coaching para diretores executivos. Comecei um coaching há 3 semanas atrás com uma gerente de suprimentos em Curitiba. Quando foi na terceira sessão do coaching, o diretor-presidente me chamou e disse: doutor Daniel, eu quero saber uma coisa. O que é que foi que o senhor falou para aquela mulher?
Eu disse, por que você está perguntando isso? Ela mudou. Ela chorava na reunião, não dava mais para chamar ela para a reunião, qualquer coisa era um problema, ela era uma pessoa crítica, ela era uma pessoa amarga, ela era uma pessoa triste, eu já estava pensando em dispensá-la, e agora eu não quero mais fazer reunião sem a presença dela, ela está diferente, agora ela tem criatividade, agora ela sorri, agora ela compartilha, agora ela participa. Que coisa! Ele diz, eu não sei o que o senhor falou para ela, mas continua falando, porque está bom demais. Que coisa tremenda. Sabe o que ela fez? Ela tomou a decisão de mudar. Ela tomou a decisão. O coaching é isso, ele não ensina nada. Ele só faz a pessoa aprender a usar o que ela já tem. É isso que é o coaching. Sabe o que Jesus quer fazer conosco todos os dias? Um coaching. Aleluia. Não se assuste com esse nome, não. Coaching, na realidade, é o mentor. Veja, Jesus é o nosso mentor. Todo dia ele levanta de manhã com a gente, está lá, e aí você abre os olhos e ele está lá. E aí, filho? O que você quer hoje? Você quer, na realidade, usar o que você já tem e o que eu tenho colocado em você? Ou você quer usar aquilo que você nem tem e pensa que tem? Meu Deus. A decisão é nossa. Você e eu só mudamos se quisermos. Senão, continuamos dias de loucura, dias de tolice, dias de insensatez, como diz aqui a Escritura. Estou lendo a Bíblia só, não estou inventando nada. Mas a decisão é nossa. Já pensou? O Senhor esperando isso da gente, e ainda a gente pedindo isso para o Senhor? O que você não tiver força para mudar, o Senhor te dará força para você mudar. Sabe o que acontece com os desafios? Os desafios, não se assuste, tá bom, meu amado? Olha um minuto aqui. Mulheres, homens que aqui estão. Sabe o que acontece com os desafios? Você já tem bastante? Na hora que você tomar essa decisão, se prepara. Eles vão aumentar muito mais. Sabe por quê? Porque você vai ver a mão do Senhor muito mais na tua vida. E a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. De manhã, tarde, noite, de madrugada. É por isto. E você vai poder contar o teu dia que passou, porque foi dia não de loucura, mas foi dia de sabedoria, porque você cresceu com Jesus Cristo, a mão dele atuou em coisas que você não podia atuar, a mão dele abriu porta onde não tinha porta, a mão dele fechou buraco onde você não tinha visto e iria cair. Isto é o segredo. Ele compartilhou a vida dele com você, porque você estava interessado na vida de Cristo em você. É por isto. O que eu disse para aquela gerente, eu disse, o que você quer, o que você espera desse coaching? E ela disse assim, eu não posso continuar como eu estou, senão eu vou me acabar. Qualquer coisa eu tenho que correr para ir chorar no banheiro, eu estou em frangalhos, ela usou esse termo. Os meus nervos estão acabados, eu não posso continuar vivendo assim. Eu disse, que maravilha, que maravilha. Então, você já está preparada para o coaching. Ela queria mudar. Ela não se conformava mais viver daquela maneira. Você tem que decidir, eu não quero mais viver dias que eu não possa contar e que eu quero esquecer. Eu não posso mais andar desta forma, não, e nem viver desta forma. Eu não quero mais ser insensato. Eu não quero mais brincar com a minha própria vida. Não, digo para o mundo que eu tenho Jesus e ninguém consegue ver Jesus na minha vida. Que Deus nos ajude. O último versículo diz assim, Hebreus 6, 10 e 11. Porque Deus não é injusto. Como é que Ele pode esquecer-se do trabalho incansável de vocês por Ele? Ou esquecer-se do modo pelo qual vocês costumavam mostrar o seu amor por Ele? E ainda mostram auxiliando os seus filhos. E a nossa preocupação é que vocês continuem assim mesmo, amando outros enquanto a vida durar, a fim de que recebam a sua recompensa completa. Amém. Hebreus capítulo 6, o versículo 10 e 11. O que a Bíblia está dizendo aqui, vocês acham que Deus é ingrato? Não, Ele não é ingrato. No instante que você e eu tomamos a decisão de viver segundo a vontade dEle, de viver dias de sabedoria, Ele nunca vai esquecer isso, nunca. Eu sou testemunha disso, irmãos. Nasci num lar evangélico, mas como disse o pastor Abimael, hoje na escola dominical, um dia, mesmo tendo nascido
num lar evangélico. Eu tive que me entregar para o Senhor. Eu tinha que conhecer a Cristo. Eu não podia viver segundo o que meu pai tinha experiência com Deus. Não, ou a minha mãe. Eu tinha que ter a minha experiência particular com Deus. Eu lhe pergunto, olha um minuto aqui à frente, amado. Você já teve a tua experiência particular com Deus? Se não teve ainda, busque a tua experiência particular com Deus. Ah, mas esse negócio de evangelho, esse negócio de Deus, veja, se me atender, tudo bem. Se atender as minhas expectativas, tudo bem. Mas fora isso, eu vou procurar em outro lugar. Ei, amado, posso te dar uma notícia? Pare de perder tempo. Eu já rodei um pouquinho de países neste mundo. Esses dias estavam contando nos meus passaportes mais de 48 países. E muitos que entrei que nem carimbaram o passaporte. Deve somar mais de 76 países. E querem saber de uma coisa? Não existe em lugar nenhum do mundo nada melhor do que Jesus Cristo. Eu não encontrei. Já tive no túmulo de Maomé, já tive no túmulo de Buda. Fui ver lá. De Maomé tem um chumaço de cabelo dele lá, protegido em vácuo, as pessoas vão lá e se ajoelham dentro do chumaço, diante do chumaço de cabelo. De Buda tem uma arcada dentária que dizem que é a arcada dentária de Buda. E milhares de pessoas vão lá e se ajoelham diante daquela arcada dentária. Mas também já fui no túmulo de Jesus, em Jerusalém. E ele não estava lá. Não tinha arcada dentária, não tinha cabelo. E só tinha uma placa em 3 idiomas, e em inglês estava escrito assim: He's not here, he's alive. Ele não está aqui, ele vive. Então eu te digo nesta manhã, está na hora de aprender a contar os dias e viver dias com sabedoria. Ei, o primeiro item de domingo passado, tenha fé que você vai vencer todos os obstáculos. Segundo item deste domingo, não desperdice teu tempo. O teu tempo é muito importante. Está na hora de ter prazer dos dias que você está vivendo. Ame mais, perdoe mais. Seja mais tolerante. Aprenda a viver e amar o seu próximo. A Bíblia diz como a ti mesmo. Você não quer o mal para o teu próximo. Começa em casa. Começa com sua esposa, com seu esposo, se você é casado. Começa com seus pais, se você é solteiro. Começa com seus filhos que estão dentro do seu lar. Ame mais, perdoe mais, seja mais tolerante. Busque o equilíbrio e viva uma vida de sabedoria com o Senhor. Para que realmente você tenha prazer de contar os dias. Que dias maravilhosos que foram a semana passada. E não você querer esquecer. Chega na sexta-feira, já viram? Ainda bem que é sexta-feira. Vou beber, esquecer como é que foi essa semana e depois, segunda, eu vejo como é que vou viver de novo. Não, amados. Não, isso não é vida. Isso não é vida. Vai de sexta em sexta, de cerveja em cerveja, ou de uísque em uísque, ou outras bebidas quaisquer. Ou de festa em festa, de sexta-feira ao sábado, pelas madrugadas. Não, isso não é vida. É por isso que muitos não querem contar os seus dias. E estão sempre querendo diminuir a semana. Entenderam? Ah, se a sexta-feira fosse na quarta. Não é assim? Alguns dizem, ah, se fosse na quarta. Trabalharia segunda, terça e quarta. Quarta é sexta-feira. Dia de cerveja. Imagina, isso é Brasil. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que nos ajude, que nos faça entender e ter o autocontrole. Autocontrole. Que decisão você quer tomar nesta manhã, meu amado? Olha um minuto aqui, eu já vou encerrar. Mas eu gostaria de te provocar com essa pergunta. Esse é o termo mesmo, te provocar. Que decisão você quer tomar após ouvir uma palavra desta forma? Que decisão? Eu não pedi, pega na mão do teu irmão e chacoalha para um lado e balança para outro. Eu não pedi para você fazer uma aeróbica espiritual. Não pedi para você dar tapa nas costas de alguém, enfim, falar alguma coisa no ouvido do outro. Não pedi para nada. Eu pedi para você pensar. Pense, um culto racional da mente. Traga a tua mente para esse ambiente. Desligue o teu celular por respeito ao lugar.
Jesus está aqui neste lugar. No túmulo eu estive lá para procurá-lo, ele não estava mais. Ele está aqui, ele ressuscitou. Você cantou, não é assim? Não cantamos hoje pela manhã? Foi assim, Maneiga? Mas cantou, fez até, né? Ressuscitou. Isso quer dizer, ó, ele levantou, lá, ressuscitou. Então prove a você mesmo. Que decisão você quer tomar após ouvir essa mensagem? Que decisão? Quer continuar vivendo para si mesmo? O importante é agradar e atender às minhas expectativas. Se sobrar tempo para atender a expectativa de alguém, aí talvez eu faça. Não, a Bíblia ensina exatamente. Ensina-me a contar os dias, para que eu possa alcançar a sabedoria. Eu só vou ter prazer de contar os dias, se os dias eu estou fazendo alguém feliz. Tudo bem? Tudo bem? Eu já expliquei, vou explicar de novo. A minha felicidade não está em eu me fazer feliz. Eu não consigo me fazer feliz sozinho. A minha felicidade é poder voltar para o meu lar e saber que tem pessoas dentro da minha casa que eu estou fazendo estas pessoas felizes. Essa é a minha felicidade. É uma felicidade que ninguém consegue tirar de nós. Uma pessoa destrói o seu lar e depois que o lar está destruído, aí ele se arrepende e diz, eu era feliz e não sabia. Viram só? Por que então ter que aprender que a felicidade está lá só depois que destruir o lar? Por que não aprender antes? Que decisão você quer tomar após ouvir essa mensagem nesta manhã? Alguém nessa manhã que entendeu essa mensagem? Você tem coragem de sair do teu lugar para a gente orar junto aqui na frente? Então saia do teu lugar, eu queria orar com você. Venha aqui à frente, como uma família, como dissemos. Se quiser, venha com a sua esposa, com seus filhos, mas venha aqui, bem perto de mim. Eu queria orar com você.